Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se vocês notaram, mas o evangelho de hoje é de Mateus. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12º. Isso significa que terminamos aqui no tempo comum o evangelho de São Marcos. Entramos agora no evangelho de São Mateus. É o mesmo evangelho de São Mateus que nós estamos vendo no domingo, porque nós estamos no tempo A. Porque os domingos se dividem no tempo A, B e C. O A é Mateus, o B é Marcos, o C, Lucas. São chamados os evangelhos sinóticos, porque eles têm algo em comum quando eles falam das coisas relacionadas a Jesus, da vida de Jesus. O evangelho de São João, ele é à parte, ele é diferente. Então entramos no evangelho de São Mateus e começamos no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Mas é preciso notar que agora nós vamos seguir a sequência. Então nós estamos nesta sequência, nós estamos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com o capítulo 5, depois vai para o capítulo 6 e encerra com o capítulo 7. Jesus agora ele vai ensinando aos discípulos e às multidões a forma, a maneira como eles devem se comportar, como um cristão deve ser para ser santo. E aí vocês vão ver a rigidez de Jesus, o rigorismo. Quer dizer, é um rigorismo para nós, uma rigidez para nós, mas não é. Na verdade, não é. É Jesus ensinando para nós como nós devemos ser santos. Mas como nós vivemos uma rebeldia, como nós não queremos fazer a vontade de Deus, aí nós achamos que é um rigorismo. Mas não é o caminho certo. Você quer ser santo? Então se prepare nesses dias. Nesse sermão da montanha, o Senhor vai nos ensinar como nós devemos seguir no caminho da santidade. E é importante notar
que ele começa com as bem-aventuranças, falando assim, que aqueles que sofrem não sofrerão mais. Os que são caluniados, um dia não serão caluniados. Os pobres, lá no céu, serão consolados. Os pobres receberão o seu quinhão, o seu galardão. Aqueles que, ele diz, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lá no céu nós alcançaremos misericórdia. Mas Jesus está deixando bem claro que nesta vida nós iremos passar por muitas tribulações, por muitas dificuldades, mas ele sempre apela para o futuro. Este futuro é o céu. Então ele diz assim, bem-aventurados os que promovem a paz. Promover a paz não é fácil. Nesse mundo, onde as pessoas só pensam em guerra, promover a paz não é fácil. Ele diz, porque serão chamados filhos de Deus, lá no céu, lá na eternidade. Mas eu queria me deter dentro dessas bem-aventuranças, aqui no finalzinho, quando Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, olhem bem, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vós por causa de mim. Está vendo? Por causa de mim, por causa de Jesus, ele está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, quando te perseguirem, quando usarem de mentira e de todo o mal contra vós por causa de mim. Aí ele diz, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo que em meio às perseguições que nós passaremos enquanto cristãos, por causa dele, a perseguição é por causa dele, porque esse mundo que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus, aonde Satanás ele impera, esse mundo, ele está dizendo, vão nos perseguir. É o mundo que se opõe. Então, eles vão perseguir. E Jesus não está dizendo que nós não seremos perseguidos. Ele está dizendo que nós seremos perseguidos. Mas ele diz, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Essa perseguição que vem por causa de Jesus Cristo. Porque os cristãos têm Jesus como Deus e seguem Jesus. E seguem os ensinamentos de nosso Senhor. Então, serão perseguidos. Você entende isso? Você precisa entender. Os católicos serão perseguidos. Aqui, meus irmãos, eu quero que vocês se atenham a uma coisa. Essa perseguição a Jesus, que vai se dar por meio dos cristãos, ou melhor, essa perseguição que vai se dar aos cristãos por causa de Jesus, lembremos lá de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Paulo persegue os cristãos, Jesus fala para Saulo, que ainda não era chamado de Paulo, era chamado de Saulo, por que me persegues? Então, Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos, e Jesus está dizendo, por que me persegues? Então, perseguir os cristãos é perseguir Jesus Cristo. Agora vejam o seguinte, essa perseguição, ela
no decorrer do tempo vai acontecer de duas formas. Uma perseguição externa e a outra perseguição interna. Tanto que João, na primeira carta de São João, ele diz que o anticristo é quem? É aquele que nega Cristo, que não quer saber de Cristo. Então, todos aqueles que negam o Cristo, que negam o Senhor e os seus ensinamentos, são chamados de anticristo. Claro, vai chegar um tempo que vai se erguer um grandão lá, que é o anticristo por excelência, que você sabe que é o demônio. Mas aqui eu estou me referindo ao anticristo, aqueles que têm aversão a Cristo. Então, essa aversão a Cristo, essa aversão a Jesus, vai se dar de forma externa, mas também de forma interna. E João vai dizer que sairá a perseguição, sairá do meio dos nossos. Então vejam só, do lado de fora vão perseguir a Igreja Católica, e nisso vai perseguir os cristãos, e dentro da Igreja Católica, aqueles que vão viver uma vida de pagão, porque dentre os católicos, dentre os cristãos, vão ter aqueles que vão se acomodar e vão viver uma vida de pagão. Eles interpretarão a Sagrada Escritura de forma errada. Eles interpretarão os ensinamentos de Jesus de forma errada. Aquele grupo, aquela igreja dos acomodados, que vão dizer assim que não há necessidade de lutar contra o pecado, que não existe o inferno coisa nenhuma, que diz que todas as religiões levam ao céu. Então esses são os que vão perseguir aqueles que vão viver uma vida mais radical, uma vida mais de fidelidade, de santidade ao Senhor. Então vai haver essa perseguição. Então, diante desta perseguição, quer seja externa como interna, Jesus está dizendo: alegrai-vos e exultai. Ou seja, Jesus está dizendo: permaneça firme, seja fiel, não abandone o Senhor, não desanime. Aí ele diz: assim como perseguiram os profetas. Se a gente for olhar o profeta Jeremias, como ele foi perseguido. Teve um momento que Jeremias até, eu acho que no momento lá de desespero, ele disse: eu não deveria ter nascido. Diante de tanta perseguição que Jeremias passou, e Jeremias lembra o próprio Jesus que foi perseguido. Então, diante desta perseguição, Jesus está dizendo: alegrai-vos, porque vai ser grande a recompensa daqueles que perseverarem até o fim. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Haverá uma perseguição externa. Aqueles que não querem saber de Jesus, e dentro da própria igreja, haverá aqueles que vão dizer que são católicos, que são cristãos, mas vivem uma vida totalmente errada, paganizada, interpretam o evangelho de forma errada, de forma materialista, ateísta, condenando tudo aquilo que está no lado espiritual, mostrando um Jesus que não é o Jesus,
um Jesus revolucionário, um Jesus que luta pelas estruturas, um Jesus que diz que tudo é permitido, um Jesus que diz que não, a igreja sempre interpretou errado, agora a interpretação é essa, é assim que deve ser. Aqueles cristãos que vai dizer, pecado não tem problema, que Deus é amor, Deus é misericórdia, eles não lutam por uma vida nova, por uma vida santa. Aí eles vão perseguir os que estão dentro da igreja também, porque eles estão dentro da igreja. Eles irão perseguir aqueles que querem viver o evangelho de acordo com o que Jesus ensina, de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com o catecismo da igreja católica, de acordo com os ensinamentos dos santos padres. Eles vão perseguir esses. E Jesus está dizendo: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Aí ele diz, do mesmo modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, eles vão te perseguir também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem todo tipo de mal contra vós. Aí vão falar que você reza demais, que não precisa rezar o terço, que não precisa fazer adoração, que Deus não precisa disso, que Deus é amor, que você pode viver o que você quiser, e aí a permissividade de tudo. Eles vão perseguir os que os que querem viver a radicalidade do evangelho. Porque eu digo a radicalidade porque o evangelho ele é radical por si próprio. Os ensinamentos de nosso Senhor, vocês vão ver aí nesse tempo agora que nós vamos entrar no Sermão da Montanha, você vai ver Jesus falando sobre a questão do adultério, que não se deve, que ele vai dizer assim, que só em pensar já adulterou, e o pessoal vai dizer, não pode viver com qualquer pessoa, não tem problema, o importante é você ser feliz. Aí vão perseguir aqueles que querem viver a fidelidade do evangelho. E a invenção de casamentos, de novas famílias por aí, vão perseguir aqueles que querem viver a família como Jesus, como Deus ensinou. A família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. Aí vão dizer, não, que pode ter esse tipo de família, porque isso é discriminação, porque Deus não discrimina ninguém. Aí vão perseguir os que querem viver o evangelho. Você está entendendo como é que é? A perseguição externa e a perseguição interna. Mas alegrai-vos, seja fiel. Vão banalizar a Eucaristia. Vão até negar a presença de Jesus na Eucaristia. E vão tratar a Eucaristia como de qualquer forma, como se fosse realmente um pedaço de pão. Como já dizem por aí, que a celebração da missa é um momento fraterno. É um momento onde se divide o pão para todos comerem. Aí vão perseguir aqueles que dizem, não, a missa não é um momento fraterno. A missa é o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. É a renovação do sacrifício do Senhor. Aí eles vão perseguir aqueles que estão dizendo isso. Vão dizer, não tem nada a ver, a missa é um momento fraterno. Não, a missa é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus está dizendo, alegrai-vos, porque estão te perseguindo por causa de mim. Compreende, meus irmãos, o que nosso Senhor, Ele está nos falando, nos ensinando nas bem-aventuranças. No cristianismo não se comporta vitimismo. Os perseguidos não podem viver como vítima, se vitimizando, não. Nós temos que ir em frente e sermos fiéis,
como o nosso Senhor foi fiel a abraçar a cruz como Jesus abraçou. Que Deus nos dê a graça da fidelidade. Que Deus nos dê a perseverança dos mártires e que sejamos fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.